Olá, queridos. Mais um dia aí da nossa jornada de 40 dias. Chegamos então ao 26º dia. Amém? É uma caminhada longa, né? Faltam aí 14 dias para a gente chegar ao fim dessa jornada e com certeza muitas coisas boas, né, Deus tem para nós. Amém? E hoje vamos falar sobre o alicerce da confidencialidade. Amém? Acho que foi uma dessas palavras, eu até falei um pouquinho sobre isso, né? Mas aqui nós vamos abranger mais esse assunto, porque dentro de uma construção, falando de uma construção de relacionamentos, de um casamento, de uma amizade, né, entre pessoas, esse alicerce aqui, ele é fundamental. Porque a partir do momento, né, que a desconfiança entra, tudo complica, né? Tudo sai do controle interno nosso, né? É muito ruim a traição, é muito ruim a mentira, é muito ruim esses ingredientes que roubam a nossa confiança. A confiança, para ela ser construída, ela demora, né? Então, se chega alguém na tua vida hoje, seja qual for o nível de relacionamento, dificilmente, né, que é normal, a gente se entregar totalmente, abrir a nossa vida, compartilhar coisas. E é no andar que nós vamos, então, construindo dentro de nós esse alicerce. Nós vamos... Isso é até intuitivo nosso, né? Nós vamos testando, nós vamos percebendo o comportamento, a postura. E isso vai gerando dentro de nós uma confiança ou não, né? E esse alicerce aqui é algo que precisamos realmente construir. Amém? Na introdução aqui, né, do nosso manual, ele fala o seguinte: a confidencialidade é o compromisso de guardar segredos e informações confiadas a nós, protegendo a privacidade e a integridade das pessoas. Então isso aqui é muito sério, né? Eu, na minha posição de pastor, isso aqui então é algo mais mais sério ainda, né? E assim, eu sempre comparo isso a um tesouro, né? Toda vez que alguém chega para mim e abre a vida e vai falando coisas coisas fortes, muito fortes, né, da vida pessoal da pessoa, é uma responsabilidade muito grande. Isso não só com relação a uma posição pastoral, mas qualquer uma, né? Porque a partir do momento que a pessoa está abrindo a vida ali para você, é o tesouro dela, aquilo ali, né? E temos que ter muita sabedoria e cautela, né, de poder guardar os segredos, né? E as informações que foram confiadas. Então, querido, é um estrago violento na alma de alguém quando esse alicerce ele é quebrado, né? Dentro dessa minha posição pastoral, eu pude perceber que dentro daquilo que tem que ser restaurado, né, como é grande o índice de restauração ligado a essa quebra aqui. Então, a maioria dos aconselhamentos, dos atendimentos, a maioria está ligado a isso aqui, né? A frustração, a decepção, a mágoa que foi gerada por conta desse alicerce aqui. E Provérbios 11:13, quem anda tagarelando revela segredos, mas o de espírito fiel mantém um assunto em oculto, né? Então aqui fala de fidelidade, o espírito fiel, né? Quando fala do espírito fiel, está falando aqui do caráter, né? E assim, toma muito cuidado, amém, com o que você fala. Toma muito cuidado com aquilo que sai da sua boca. Aqui fala da pessoa que é tagarela, aquela que não tem freio, né? Aquela que vem na mente já fala. E isso é muito ruim, porque denigre a tua imagem. Se você é uma dessas tagarelas aqui, uma dessas pessoas, né, não confiáveis, então você precisa mudar isso,
né? Porque vindo agora para uma vida cristã, né? Uma das maiores armas que Deus tem são os nossos ouvidos. Amém? Quando você ouve alguém e ela vem confessar, ou ela vem ali compartilhar, né, ela está entendendo ali que você é uma pessoa de Deus e que você vai orar por ela e as coisas serão ali, dentro da vontade de Deus, resolvidas. Mas quando há essa quebra, misericórdia, irmão. Então, no outro vídeo, né, era até um outro assunto, mas entrou esse item, eu falei de uma situação que eu abri minha vida com um pastor aí e tal, e não era nada demais, mas para mim não estava ligado ao assunto que eu conversei. Não era nada demais, né? Mas ele não tinha o direito de abrir algo que nós conversamos ali, por mais simples que seja. Então, por aquela pequena situação, já quebrou minha confiança. Falei, isso aqui eu não confio. Se ele não conseguiu segurar uma conversa aqui tranquila, né? E já saiu falando, né? E até hoje, vai fazer 30 anos. Quebrou minha confiança. Falei, não vou falar com esse. Né? Para você entender o nível disso, né? Em Provérbios 25:9 fala o seguinte: trata a questão com o teu próximo e não reveles o segredo de outro, para que não te desonre aquele que o ouvir e a tua má fama não se aparte de ti. Tá bem? Então, o maior prejudicado é quem fala, né? Mesmo que seja falado algo grave daquela pessoa, então a pessoa em questão ela vai ficar muito chateada e tal. Mas a pessoa que fala, né? É que no ambiente de uma rodinha, no ambiente de uma conversa, talvez você não vai encontrar alguém que fale na tua cara que você é um fofoqueiro, que você é uma pessoa de má fama, você é uma pessoa desonrada, né? Então não vão falar isso na frente do fofoqueiro, mas quando ele sai da roda, quando ele sai da conversa, as pessoas ou a pessoa vai olhar para aquela pessoa e falar, meu Deus, olha que pessoa desonrosa, olha a fama, né? E essa fama, então, ela não vai se afastar dessa pessoa aí que quebra segredos. Sempre vai ser acompanhada dessa fama. Então, as pessoas vão rir, né, até do que você fala, mas quando você se afasta, as pessoas olham e falam, meu Deus, que ridículo, que coisa feia. E pronto, querido, entrou esse rótulo aí, já era, né? Por isso que tem os dois lados aqui, né? Tem um lado da pessoa que ouve e sai falando, e tem um lado da pessoa que fala. Então, tem que tomar muito cuidado. Não fique abrindo os seus segredos, sabe? Não faça isso. Antes que você ter certeza de que é alguém de confiança, é alguém de Deus, ali na tua vida, porque você está colocando o teu tesouro ali. Isso é muito sério, isso é gravíssimo, né? Eu já vi famílias sendo destruídas, amizades, casamentos, relacionamentos, sociedades, por conta dessa quebra, desse alicerce aqui, da confidencialidade, né? É muito sério. Então, dentro de uma construção, esse alicerce aqui, ele é fundamental, né? E com certeza você está me ouvindo aí, você já passou por isso. Uma situação onde você ficou muito frustrado, porque você abriu o teu coração ali e de repente o trem desandou e fica aquela bagunça. E sabe o que é mais interessante? É que geralmente a pessoa que tem esse tipo de caráter, né, de mau caráter, ela não somente vai falar aquilo que você falou, mas ela vai acrescentar, né? Ela vai colocar uma lente de aumento ali, e isso sai falando, sabe? E algo terrível, né, ali começa a acontecer. E vira um telefone sem fio, uma bagunça. E eu vi uma certa ilustração, que você já deve ter ouvido também, né, de uma pessoa que falou mal da outra. E ela falou assim, olha, me desculpe,
né, foi levado esse caso por um júri lá, né? E a pessoa foi culpada porque ela falou da outra pessoa e espalhou a notícia, né? Ela falou, mas não é justo, eu estou pedindo perdão, né? Eu não vou mais fazer isso, tal. Qual o problema se eu já pedi perdão? Aí o juiz falou para ele assim, então tá bom, antes de você ir preso, eu quero que você pegue um travesseiro de pena. Uai, juiz, mas por quê? Não, pega um travesseiro de pena, sobe na montanha mais alta da cidade, lança as penas desse travesseiro e você volta aqui diante de mim. O rapaz não entendeu nada, ele comprou um travesseiro de pena, levou até o alto monte, lançou, abriu o travesseiro e as penas voaram. Ele voltou lá diante do juiz e falou, juiz, eu fiz o que o senhor falou e agora eu estou livre. E o juiz falou assim, então, você só vai estar livre se você conseguir recolher todas as penas que você lançou do monte. E ele falou, mas é impossível, juiz, eu recolher as penas. Então, só o seu perdão é impossível também, porque você não vai conseguir agora colher tudo aquilo que você espalhou e as pessoas espalharam também. Amém, queridos? Então, e é justamente isso, isso foi um juiz sábio, né? E aquele rapaz concluiu, falou, o senhor tem razão. Então, não tem mais como voltar atrás. Uma vez falado, uma vez liberado isso, né? E uma vez quebrado esse alicerce, dentro desse assunto, né? De você não guardar segredos, querido, quando você abre isso, ele não retorna mais. Não retorna. Então, isso é muito grave, é muito sério. Em 1 Pedro 4,8, fala o seguinte, sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém? Então, eu pus um comentário aqui, ó, a confidencialidade é uma expressão prática do amor que cobre e protege, ao invés de expor os erros alheios, né? Então, o inverso, né, do fofoqueiro, o inverso dessa pessoa infiel, é a pessoa que ama a outra. Amém? Ela vai ouvir os erros daquela pessoa, vai ouvir os pecados daquela pessoa. E a Bíblia diz que o amor, ele cobre uma multidão de pecados, né? E aí, nesse caso, eu tenho autoridade para falar, pela minha posição pastoral também. E pelo meu estilo de vida, que eu nunca fui fofoqueiro e eu odeio isso. E quantas pessoas foram curadas na minha frente, assim, foram restauradas só pelo ato de confessar, de falar, né? Teve uma situação, há muitos anos atrás, lá em São Paulo, uma pessoa me procurou, pastor, eu cometi adultério e tal, explicou tudo, relatou, tal, né? E ela falou para mim, assim, era uma mulher, e agora, pastor? Eu tenho que procurar uma outra igreja e tal. Eu fiquei assim, falei, mas por que você tem que procurar outra igreja? Não, porque esse meu erro foi grave e o que eu saiba é assim que faz, né? Já dá a sentença ali, expulsa da igreja, tira do hall de membros. Eu falei, não, filho. O que Jesus falou para aquela mulher adúltera? Vai e não peques mais. Né? Porque eu percebi o arrependimento, portanto é que ela veio falar, não foi descoberto, não, o coração dela estava pesado e aconteceram tantas coisas, né, que não é a questão aqui, mas eu vi o que ali, o arrependimento dela, daquela pessoa lá. Daí quando eu falei, filha, é o seguinte, Deus já te perdoou, eu, como teu pastor, já te perdoei também. E estou vendo aqui que você se arrependeu. E estou vendo que isso já é um assunto encerrado. Isso não vai rolar de novo. Né? E ela já tinha confessado para o marido também. O marido confessou as dele também. E se acertaram lá. Né? Um amou o outro. É uma história longa. Né? Mas houve o acerto. Houve o acerto dela com ela mesma, houve o acerto dela com Deus, houve o acerto dela com o pastor,
E, e assim, quando eu falei para ela que não tinha nada de expulsar da igreja, que eu como pastor, né, diante de Deus ali, liberava o perdão sobre ela, né, e falei, olha, isso que você fez é digno de honra, porque alguém vir nesse nível de chegar e falar esse segredo aí que é tão ruim, é digno de honra. Então saiba que eu amo a tua vida, amo teu marido, amo vocês, e não tem nada de expulsar de igreja, nada disso. Só te peço uma coisa, vai e não peques mais e receba o amor de Deus. Querido, essa mulher chorou tanto, mas tanto, você não tem noção. Ela desenfreou a chorar assim, né? Porque ela recebeu ali o amor de Deus sobre a vida dela. E aquilo trouxe uma cura, uma libertação, onde nunca mais ela fez aquilo. Manteram-se fiéis uns aos outros. Lá conversei com o marido depois. Mas por quê? O amor encobriu uma multidão de pecados, né? E cobre mesmo. E por isso as pessoas não têm noção do que está por trás disso. Não é só falar, confessar, não é só isso. Tem tanta coisa por trás. Tem sentimento, tem história de vida, tem, sabe, feridas e dores, né? E quando alguém abre isso de uma maneira tão suja, né? Isso é uma sujeira muito grande. O estrago dentro da vítima lá é terrível, né? Porque não é só uma fala, não é só uma narrativa. Tudo aquilo está acompanhado de uma história de vida, de tantos segredos, de tantas coisas assim terríveis, né? E há uma exposição, enfim. É muito sério isso. Então, vamos orar, amém? Vamos orar agora e pedir para que Deus nos abençoe, né? Se você foi vítima disso, né? De alguém abriu a tua vida, os teus segredos, saiba que Deus, ele faz justiça, amém? E a honra vem dele, né? E a Bíblia diz que Jesus, ele é o sol da justiça, do meio-dia, amém? Eu falei, por que meio-dia, né? Eu gosto de fazer muitas perguntas. E o Espírito Santo falou para mim. Ele falou da posição do sol, né? Quando o sol ele está no poente, quem mora no nascente não vê ele. E quem mora aqui no nascente e o sol se põe também não vê. Só vê o sol se pôr quem mora na região que ele vai se pôr. Quem vê o sol nascer é quem mora na região que o sol nasce. Agora o sol ao meio-dia, todos vêm. Do poente, do nascente, de qualquer lugar, você vai ver o sol. E a Bíblia diz que a justiça de Deus é assim. Todos vão ver a mão de Deus, a verdade e a justiça sobre a tua vida, né? Agora o sol, você não tem controle sobre ele. Não dá para você pegar ele aqui rapidinho e colocar lá, né? Então tem um processo aí. Então, isso fala do Senhor. Tem coisas que não dá mais para consertar, né? Mas Deus pode. Amém? Ele entra com justiça, ele entra com verdade. Então, se você é vítima disso, que o Senhor te abençoe e saiba que Ele sabe a verdade de todas as coisas. E se você é o que causa isso, então está na hora de parar com isso, né? De você segurar a tua língua, de você amar as pessoas, respeitar as pessoas, ser fiel às pessoas, parar de fofocar, parar de falar mal, parar de fermentar, sabe? A Bíblia diz que aquele que causa confusão, isso não vai entrar no reino de Deus. Olha só. Deus iguala isso a um adúltero, a um assassino. Aquele que cria confusão, o causador de contendas, não entrará no reino de Deus. Para você entender como o próprio Deus leva a sério isso e ele repudia, ele abomina esse tipo de comportamento que destrói vidas, que destrói fé de pessoas, que destrói tantas coisas. Por isso que esse alicerce, ele está colocado como alicerce, né? E porque ele é fundamental. Então, você que tem essa prática, né, de fazer isso, então, em nome de Jesus, para com isso. E você que foi vítima disso, em nome de Jesus, receba a justiça de Deus sobre a tua vida. Amém? É uma palavra forte, né, de hoje, assim. É uma palavra de confronto, mas precisamos. Amém? Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, como é forte esse assunto. Isso aqui é assunto para uma semana. E como isso aqui, Senhor, mexe com relacionamentos, mexe com pessoas, porque as pessoas nos olham, Senhor, como guardiões, né, das suas confidências. Então, Senhor, nos ajuda, que possamos ser pessoas dignas de confiança, que protegem e respeitam a privacidade, Senhor, um dos outros. Em nome de Jesus, que esse alicerce, Senhor, fortaleça os nossos laços de relacionamentos. Que em cada momento, Senhor, possamos honrar a responsabilidade de guardar segredos, sendo como o Senhor, que acolhe, Senhor, as nossas confissões e nos ama e tem compaixão de nós. Toca, Senhor, em cada vida que ouvir essa mensagem. Toca e gera, Senhor, esse poder, essa capacidade de ser uma pessoa fiel, uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que realmente saiba guardar os segredos uns dos outros, saiba guardar os tesouros uns dos outros. Então nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus.